O nosso trabalho é sobre a influência do videogame no raciocínio do adolescente. É sim. Não sei se vocês lembram, mas ano passado teve um caso de um adolescente aqui em São Paulo que ele matou seus pais, foi para a escola, depois voltou para casa e se matou. E não conseguiam comprovar se isso aconteceu por causa da influência do videogame. E como é um assunto muito polêmico, a gente resolveu pesquisar sobre isso para tirar nossa própria conclusão e mostrar para as pessoas o que pode ser influenciado. Bom, para começar o nosso trabalho, nós dividimos entre dois tópicos. A influência no raciocínio lógico e a influência na agressividade. Em relação à agressividade, nós fizemos pesquisas e achamos um estudo já feito em Iowa por um psicólogo em uma universidade, onde ele pegou 47 jovens e dividiu em dois grupos. O primeiro grupo ele deixou jogando Mortal Kombat, que é um jogo de luta bem violento, por 15 minutos. Depois ele juntou os jovens e deu porções de pimenta para eles influenciarem outros colegas a comerem essas porções de pimenta. Após isso ficou constatado que o grupo que jogaram Mortal Kombat, eles influenciaram os colegas a comerem porções maiores de pimenta do que os que não jogaram. Em relação ao raciocínio lógico, nós criamos nossa própria pesquisa. Junto com o nosso orientador, nós produzimos dois questionários, questionário 1 e questionário 2. No nosso questionário 1, a gente aplicou em 10 amigos nossos, de 14 a 18 anos, e cronometramos o seu tempo de resposta. Após isso, deixamos eles jogando Battlefield 3 por 3 horas, ultrapassando o tempo limite dito de 2 horas por oftalmologistas e outros médicos da área. E após isso, aplicamos o questionário 2 e cronometramos o tempo de resposta. Ficou constatado que o tempo de resposta depois deles terem jogado foi maior do que o tempo de resposta antes, como é mostrado no nosso gráfico do banner, onde o de baixo é o de antes e o de cima é o depois. Então, como a gente conseguiu ver que teve sim a influência no raciocínio, a gente pesquisou as consequências positivas e negativas que o videogame pode trazer para uma pessoa. De consequência negativa é que como você passa muito tempo sentado em uma posição só, você pode ficar com problema na coluna, problema no joelho, por ficar muito tempo mexendo no controle, você pode lesionar seus dedos, ficar com falta de sensibilidade. E no psicológico de uma pessoa, ela pode ter várias fobias, ficar em depressão, por estar em contato com jogos violentos, ficar agressiva com os outros involuntariamente, tratar todo mundo mal, e entre outras coisas. E os médicos dizem que, como as pesquisas falam, que o tempo máximo para o adolescente ficar jogando é de 2 horas seguidas, os médicos dizem que você tem que ter no mínimo 15 minutos de intervalo para você alongar, para você comer, se mexer e fazer várias coisas para você não ficar viciado só nisso. Como solução, nós pensamos em uma fiscalização maior em relação à classificação indicativa. Como, por exemplo, aqui nós temos a classificação indicativa brasileira, que já é conhecida graças aos filmes e televisão. E nós temos um jogo muito conhecido e bem comprado, né? Ele é bem comercial e que é para 18 anos, mas em compensação, pessoas que são mais novas do que eu, que tenho 14, têm acesso a esses jogos. E às vezes, por falta de conhecimento sobre a classificação indicativa americana, as pessoas também compram, como por exemplo aqui nós temos jogos para maiores de 17 anos e um para maiores de 13 anos. Em compensação também pessoas que não têm essa faixa etária têm acesso a esses jogos. Nossa solução seria uma fiscalização maior e também certas restrições a pessoas que já têm distúrbio mental que possa ser agravado pelos jogos violentos, evitando assim fatalidades.